Chegar aos 17 e ter que escolher a profissão. Imagina o quanto deve ser difícil para a maioria dos jovens. E como os pais podem dar uma força nesse momento que é crucial. Eu estou recebendo aqui a Elisa Sivieri, que é psicóloga, e nos ajuda nesse momento a dizer que esse caminho pode ser menos sofrido, não é, Elisa? Bom dia para você. Bom dia, Mônica. Pode e deve. É, né? É. Adolescência é sinônimo de mudança. Então pensa, a doutora Juliana falou muito das questões emocionais na alteração fisiológica, né? E o quanto o adolescente passa por esse processo. Então é uma mudança fisiológica, hormonal, né? E de comportamento. Então requer uma atenção muito grande nesse processo. Porque talvez na ânsia de querer ajudar, eu posso fomentar, né, potencializar esse estresse causado pelo momento. Quer participar com a gente? Está passando por isso na sua casa? 998-97.000, você faz a sua pergunta para a Elisa aqui com a gente. E até o jeito de falar, porque às vezes, assim, a gente ouve algumas histórias, né? Que o pai e a mãe chegam, mas você precisa escolher o que você tem que fazer. Você não escolheu até hoje o que você vai fazer. Tem muito isso, não tem? E isso é, o que você traz é uma realidade. Não é? E é uma realidade que, de fato, aumenta essa ansiedade, né? Porque essa pressão interna de ter que escolher já é muito grande. E a pressão externa, ela pode aumentar isso e me tirar do foco, que é escolher isso. Primeiro, não tem uma maturidade ainda. Então, os pais, nesse processo, eu posso apoiar, mas eu não posso decidir por eles, eu não posso determinar. Então, essa questão é uma linha tênue, né? Porque, como eu disse, na ânsia de falar, meu filho, você tem que escolher esse, ou um curso que os pais já têm, que acha que é o melhor. Então, o próprio adolescente, por medo de se posicionar frente a essa situação, ele se pressiona, trava e não consegue aí fazer suas escolhas e atingir esse objetivo. Até o momento para se discutir isso, porque vai ali na casa dos 17, né, anos que ele vai prestar vestibular, o Enem e tal. Isso deve ser conversado bem antes? Então, é interessante esse time, né? Porque no consultório eu vejo muito alguns adolescentes que é assim, fui para o primeiro colegial, a pressão agora, eu tenho que escolher, eu não sei o que eu vou fazer. Então, calma, eu acho que começa um processo que o que a gente tem que observar e fazer é o autoconhecimento. Eu preciso primeiro acolher, enquanto pais, ouvir, saber ouvir, Mônica. Hoje, os pais têm uma necessidade muito grande de colocar o seu ponto de vista, por achar que, de fato, já transitou por tudo aquilo que o filho passou e acha que sabe, está à frente. Ele quer falar, não, na minha época era assim, eu já sei o caminho, você tem que seguir esse caminho para você evitar problemas. E não é assim. Ele precisa ouvir. Estimule o seu filho a falar. Do que você gosta, quais são os seus sonhos, o que você tem como meta na sua vida. Que você trabalhando isso, automaticamente fala, poxa, peraí, é através disso que eu tenho de fato ter condições de escolher minha profissão para atingir tudo aquilo que eu desejo. A Elisa está trazendo muito essa questão dos pais, né? E a gente vai fazer uma pausa aqui na conversa com ela, porque nós vamos acompanhar juntos uma família de médicos, viu? Na qual a filha resolveu seguir o caminho dos pais. Vamos conferir para a gente voltar essa conversa com a Elisa Sivieri. Começa mais um dia. Esta família se prepara com a vestimenta de trabalho. É gente unida pelo amor. São unidos também pela fé. Antes de começar as demandas do dia, um momento lindo de acompanhar. Mostra-nos o teu caminho, a tua inspiração, a tua direção, para que não seja por nós, mas seja por ti. São unidos também pela profissão escolhida. A doutora Rosane é pediatra, doutor Marcos, cardiologista, e a filha, Ana Luísa, está terminando o curso de medicina também. Nas redes sociais, as fotos feitas para a formatura ganham textão e homenagem. O pai, ela define como inspiração e fala do desejo de ser metade da pessoa profissional e o cristão que ele é. A foto com a mãe mostra a felicidade de um sonho compartilhado. Com a ajuda deles, a gente vai refletir sobre a importância dos pais nos caminhos que os filhos vão seguir.
tem história boa aqui. E a nossa conversa é sobre inspiração e influência. A história bonita da família do Dr. Marcos, doutora Rosane e a filha Ana Luísa, os três na área de medicina. Isso começou bem antes, viu? Ele, mãe enfermeira, fez medicina no Rio de Janeiro e ela no estado do Espírito Santo. E foi através da medicina que se conheceram, né, doutora? Foi. Eu fui para o Rio de Janeiro para fazer a residência médica em pediatria. E no hospital que eu fui, ele estava fazendo cardiologia já. Ele era R3 de cardiologia, eu R1 de pediatria. E trabalhando junto, a gente acabou se conhecendo, namorando e casando. A medicina faz parte da vida de vocês há mais de 30 anos. O senhor chegou em algum momento da vida a pensar em outra carreira? Talvez sim. Eu tive formação em colégio militar, em todo o meu ensino fundamental e ensino médio. Então, certamente isso passou pela minha cabeça. Mas chegando ao final do ensino médio, eu vi que não era isso que eu queria para a minha vida. E desde o final do ensino médio, eu defini que eu queria fazer medicina mesmo. Agora, quem imaginava que a filha, a única filha do casal, fosse ser médica também? Mas teve um pouquinho de relutância, né, Ana Luísa? Teve. Ser médico é uma profissão muito bonita, mas também é uma profissão que exige muito. E eu sempre vi isso dos meus pais desde que eu era pequena. Então eu achava assim que eu não queria seguir isso para mim. Achava que eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse ter outros sonhos, outras ambições. Só que eu fui tentando achar outra profissão que eu gostasse mais, mas até que um dia eu entrei numa feira de profissões e aí de todas as profissões possíveis, a única que me fez brilhar os olhos foi a medicina e foi isso que eu escolhi fazer. A gente não esperava que ela fizesse medicina, apesar dela já ter dado alguns indícios, mas a gente não esperava. Aí eu falei com o pai, a gente chorou um pouco juntos, ficamos felizes, porque era um sonho. A gente sempre sonhou dela ser médica. Mas nunca quisemos impor a respeitando o caminho dela, sempre respeitando. Então a gente não quis impor. Você faz algo que te faz brilhar os olhos, é muito gratificante saber que aquela pessoa que você criou com todo amor, com todo carinho, seu filho, no caso nossa filha, né, tem os olhos brilhando pela mesma coisa pela qual você brilha os olhos também. Mãe pediatra, pai cardiologista, você vai ser o quê? Cardiologista. Foi importante eles respeitarem? Você sentiu deles isso, esse respeito pelo seu caminho? Você não sentiu imposição, expectativa? Foi muito importante porque foi bonito ver eles assim terem a surpresa de eu dizer que eu ia fazer medicina, porque eles me respeitaram tanto que eles acreditaram nas minhas escolhas. Então, quando eu falava que queria fazer outras coisas, eles respeitaram o que eu ia fazer. E quando eu falei que eu ia fazer medicina, eles ficaram surpresos e continuaram me apoiando. Então, eu fiz o curso praticamente todo, né? Agora só falta mais 7 meses para eu formar. E nunca ninguém ficou falando pra mim assim, a minha especialidade é mais legal, a minha especialidade é mais legal. Eu já vi dia de trabalho da minha mãe, eu já vi dia de trabalho do meu pai. E assim, nunca teve uma forçação de barra, sabe? Olha só o quão legal é aquilo que eu faço. Foi sempre tudo muito natural, né? E de acordo com o que eu fui vivendo na faculdade, eu escolhi aquilo que eu mais gostava. Um grande abraço para essa família. E a gente estava aqui acompanhando, você estava até arrepiada, né? Nossa. Porque é um exemplo prático, não é? Exatamente. Parabéns, família. Parabéns, pais. Parabéns para Ana Luísa, né, pela escolha. Isso é base. É uma base desses pais que souberam ouvi-la, souberam respeitá-la. Com isso, a trouxe para perto, né? Teve essa segurança e assertividade de conduzir a sua própria escolha. Muito bacana, parabéns. Nossa, inspiração, né? Inspiração.
Inspiração. Deixa eu trazer aqui algumas perguntas antes da gente continuar. A Marilza do Canaã diz que a filha tem 28 anos, já fez muitos cursos, nada termina, nada começa. Como que ela pode ajudar nessa situação? Parece que a filha está um pouco confusa. Olha, nesse caso, ela precisa muito de um processo de interiorização dela, ela precisa se encontrar. Né? Porque se ela já iniciou várias coisas e nenhuma delas tem conclusão, entendemos que ela precisa de um momento que requer para ela entrar em contato com ela e fazer as suas escolhas. A mãe, nesse caso, é incentivá-la, apoiá-la, mas não tem muito o que ela fazer pela filha. Porque ela já está numa idade madura, uma idade que requer talvez trabalhar algumas coisas antes, porque pode ter coisas aí ligadas à insegurança, né? Trabalhando isso, naturalmente ela vai atingindo os objetivos. A gente viu o caso, né, da Rosane, do Marcos, da Ana Luísa, quer dizer, ela tinha um conhecimento dentro de casa, pensou em fazer outras coisas, mas ali os pais inspiraram, ela percebeu dentro dela, digamos, uma vocação. Isso. Como é que os pais podem apresentar as profissões para os filhos? Eles podem fazer isso? Pode, ótimo. O que você tem para fazer? Vou até dar uma dica, né? Compartilhar com esses pais. Você pode ajudá-los assim, filho, liste para mim 10 cursos do seu interesse. 10. Você pensou assim, né? 10 cursos. Lista esses cursos. Dos 10, retira 5. Dos 5 que vão ficar, deixe 3. Desses 3, você vai fazer uma pesquisa de campo com profissionais que já são atuantes na área, e você vai fazer uma pesquisa que busca, assim, área de atuação, salário, como que essa pessoa faz. E dos 3, você já pode ter uma leitura desse contexto e vai te dar muito mais condições de fazer a sua escolha. Que coisa gostosa muito de fazer. Simples, sabe? Simples e que traduz bem, é um resultado extremamente positivo aí. Muito bem. Deixa eu trazer algumas perguntas. A Jussara tem um filho de 12 anos, ele está entrando na adolescência, né? Ela quer saber se ele é muito tímido. Essa timidez pode atrapalhar na escolha da profissão? Talvez. A gente não pode, porque a timidez pode estar muito mais voltada para questões externas, né? De posicionamento. Pode ser que essa introspecção, essa timidez, não o atrapalhe na escolha, mas talvez na atuação. Então já é bom já ir desenvolvendo, né? Tem mais pergunta da nossa amiga Maria. Mônica, tenho 2 jovens em casa. Como realizar os sonhos dos pais? Pode ser o mesmo dos sonhos dos filhos na realização das profissões? A filha dela tem 15 anos, o sonho dela é ser veterinária. Com o decorrer do tempo, ela pode mudar ou continuar no mesmo sonho? E os pais podem se realizar mesmo que não sigam o que os pais fizeram, não é? Quando eu falo em sonho, eu só tenho que ter cuidado de uma coisa. Somos pessoas independentes. Somos pais, mas não somos os donos, né? Os controladores. Quando eu digo cuidado, é porque às vezes eu, Elisa, tenho um sonho, mas eu não posso projetar esse sonho nos meus filhos. Porque ao projetar, talvez até inconscientemente, eu vá atuar de uma forma a pressioná-lo a fazer aquilo que eu gostaria que ele fizesse, porque era o meu sonho. Então, esse caso não é positivo. Agora, no caso dela, ela já tem um sonho de ser. E aí o que a gente falou um pouquinho. Vai lá no meio do caminho e ela fala, não tem esse sonho mais não. Não era isso bem que eu queria, né? Eu posso mudar? Deve. Não tenha medo de mudança. Ela faz parte. Erramos sim, podemos errar. Porque às vezes fala assim, nossa, eu vou fazer um curso aí de 5, 6 anos para chegar só para falar que eu terminei. Para que isso? Você está judiando de você. Você precisa, se você descobriu, mas se você tem consciência disso, né? Clareza dos motivos que te fazem querer desistir para tentar um outro que brilhe os seus olhos, você pode fazer. Não tenha medo. Um caso pessoal, quando eu fiz vestibular há algum tempinho, eu prestei para decoração. Eu fiz até o 5º período, foi ótimo, mas não era o que eu queria. E aí, quando a faculdade de jornalismo veio para cá, prestei vestibular, passei e formei. Que bacana! Né? Então, e como assim, você descobriu, Mônica, que não era o que você queria? Eu sempre quis ser jornalista. Olha aí. Mas eu não sabia, naquela época eu não sabia. Eu gostava de ouvir rádio, eu gostava de ler notícias, eu gostava de conversar, eu gostava de escrever. Mas não tinha, né? Não tinha o curso aqui.
E aí eu fui fazer decoração e aí, uma hora eu vou contar essa história toda aqui. Aí recebi uma delícia. proposta, comecei a trabalhar com rádio aqui dentro, depois fui trabalhar com televisão. Então isso tudo foi me mostrando que o meu caminho não era ser decoradora, mas sim. E um exemplo vivo daquilo que a gente pode mudar e ter todo um sucesso, né, na sua trajetória profissional. E eu quis trazer aqui agora essa história. Muito legal. A Elisa Sivieri continua conosco aqui. Tem muitas perguntas aqui para a turma, para que ela possa responder. E tem mais exemplos também aí dessa influência dos pais, tá? E a gente volta agora a falar sobre como você pode ajudar o seu filho na hora da escolha da profissão. Eu estou aqui com a Elisa Sivieri, que é psicóloga. Eu trouxe um caso meu, né, para falar que nada é definitivo, que a gente pode mudar. Exatamente. Né? E deixa eu trazer algumas perguntas aqui para você. Olha, tem uma amiga nossa, ela tem 36 anos, a Marilza. Já tentou vários cursos, é formada normal médio, técnico em segurança do trabalho, mas está frustrada porque até agora não conseguiu descobrir qual é a real profissão. Gosta de muitas coisas, mas ainda não entendeu. Na verdade, é a Andréia de Araguari. E ela não entendeu ainda o que ela gosta de atuar. Como é que ela pode destravar essa frustração dela, acabar com isso? Você traz que é destravar, né? Que pode ser um entrave mesmo. E na busca desse autoconhecimento, às vezes a gente não consegue fazer sozinho. Eu preciso de um profissional para me auxiliar. Então nunca é tarde para buscar, né? Porque esse entrave, ele pode estar relacionado não a aspecto só profissional, pode ser pessoal. E a gente não tem que pensar assim, nossa, já tenho 36. Não. A vida, ela, né, a gente fala renovação, né, a cada ano eu tenho uma evolução. E para isso eu preciso o quê? Sempre também de fazer uma avaliação, seja na minha vida profissional, pessoal. Então a pessoa não tem que se sentir frustrada por estar no momento de renovar isso. Mas ela, às vezes, precisa de uma ajuda, né, de um profissional para orientá-la, para identificar esses entraves, porque identificado isso, ela pode trabalhar, se fortalecer e se sentir muito mais segura para fazer suas novas escolhas. E eu gosto disso, nunca é tarde. Nunca. A vida é assim. Né? Essa crença. E por essa crença que pode criar também um inibidor, né? Porque pensa, já tem 36, aí não adianta não, já sou frustrada. Não, eu estou, às vezes, essa inquietude, ela nos possibilita alçar novos voos. Então tem que ter uma reflexão, né? Eu gosto muito de traçar objetivos anuais. Então assim, o que eu pretendo para esse ano? Como que foi o anterior? E daí eu começo a traçar e atingir. É até uma dica, Andréia, né? Para ela poder rever. Ela com ela ali, ela fala assim, quais são os meus sonhos? Eleja 3 sonhos. Dos 3, colocam pelo menos 3 ações que vai te impulsionar a fazer isso, com data, né, para ela poder atingir. É uma forma de ajudá-la a concretizar aquilo que ela determina fazer. E tem uma amiga nossa que está preocupada com o filho, ele tem 25 anos e até hoje não sabe muito bem o que fazer. Também procurar uma ajuda? Está meio perdido. Precisa. Às vezes a gente foca muito, né, na questão do profissional, mas podem ter fatores que estão prendendo as pessoas, travando nesse processo. E quando eu começo a conhecer isso, eu começo a eliminá-los. Olha, a Ellen do Luizotti também está que nem a Andréia, 36 anos e hoje não sabe muito bem o que fazer. Qual profissional procurar para essa orientação? Algumas escolas têm até desenvolvido a questão do teste vocacional, mas para nossas amigas aqui, quais profissionais que elas podem procurar? Mônica, eu acho o teste vocacional tão raso, né? Hoje tem muita, às vezes, a moda disso, né? Vou fazer um teste vocacional. Ele, por si só, não me direciona. Eu preciso de uma busca, ela pode buscar até pela terapia, pelo psicólogo, né? Para quê? Para ajudá-la nesse autoconhecimento que vai ajudar nesse processo e nos outros também que podem estar contaminando isso. Olha só, a mãe do Guilherme, né, o Guilherme lá de Araguari, ele tem 10 anos e o que ele já pensa, né, a profissão dele é ser músico e tocar na banda. Ele disse que vai tocar na banda do batalhão. Quer dizer, 10 anos já tem mais ou menos ali o norte de ser músico. Incentiva? Então, pode ser que ele tenha, pode ser. Pode ser, mas né? Pode ser um hobby também. Pode ser, não sei, o histórico assim, familiar de vida, talvez pode ser só uma referência, né? Pode ser.
Mas o incentivar a gostar da música, ok, mas de repente como profissão, ele possa escolher outra coisa também. É deixar, é fazer mais perguntas, né? Meu filho disse para mim, o que você gosta? Como você vê a música na sua vida? Como que... Para ele começar a trazer algumas respostas que vai dar aí subsídios para essa mãe compreender. Compreender e já tomar um caminho. Exato. Ali. Deixa eu fazer mais uma pausa com a Elisa, porque depois que a gente conferiu a matéria, né, daquela família de médicos, a Tânia Costa foi conferir como é a rotina de pais que têm o humor como forma de trabalho. E pelo que tudo indica, a filha deles, de 3 anos, vai seguir o mesmo caminho. Vamos ver. Olivia, carinha de feliz, carinha de triste, carinha de assustada. Esta gatinha de 3 anos de idade já mostra talento de atriz, talento para o humor. Ela é filha do David Os Borges e da Lilian Moraes. São atores, diretores, são palhaços. Talento aqui é mato. Estar com eles é pura diversão. Piririca de já bateu, quem gosta de ver ela, quem gosta de ver sou eu. Parece que para comunicação televisiva tem talento também. Seja bem-vindos ao Manhã Total. Amanhã Total. Ixi, minha carreira de 26 anos de profissão foi abalada pela repórter Show em Fofura. Eu gosto de brincar de brinquedo. Você tem muitos brinquedos? Agora é você. Ah, sim. Você como eu. Eu nada ainda. Tia Tânia, agora é você. Agora é minha vez? Muito obrigada, viu? Agora, ouça detalhes do currículo dos papais artistas. O David é formado em publicidade, é ilustrador em agência de propaganda, ilustrador de TV, desenvolveu roteiros e, paralelo a isso, fazia teatro, desde a faculdade. Hoje trabalha como ator, palhaço, publicitário, empresário, desenhista e roteirista. A Lilian tem orgulho de ser palhaça, fez faculdade de teatro e lá descobriu a arte da fotografia. Será que isso tudo está influenciando a Olivia? Eles falam que a gente não pode projetar nada no filho, não é? Tipo, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja advogado. Aqui em casa, a Maria, se minha filha fosse palhaça, né? Dizem que a gente não pode fazer isso, mas quando ela aceita as brincadeiras, quando ela dá retorno do que a gente propõe para ela, é sempre uma grande emoção. Toda criança ela é artista, só que tem uns que não têm oportunidade de curtir essa fase artística, porque talvez o pai não estimula, talvez não é tolhida. Então a gente percebe essa importância de viver o que é lúdico, o que é imaginativo, para construir uma pessoa com bom senso, com equilíbrio das suas emoções. Aí se encaminhar vai ser muito legal de poder saber que foi positiva essa influência e espero que ela seja melhor que a gente, né? Uma coisa é certa, o que eles receberam de boas heranças da família passam para a pequena, de forma divertida. Ali, tem mamãe e filha curtindo o disquinho que a Lilian ouvia quando criança. Para o casal, a influência positiva aqui é natural, viu? A Olivia é uma caixinha de surpresa, assim. Que ela é muito espontânea, sabe? Então, e muda muito rápido também. Acho que um pouco a criança tem essa característica, mas ela é muito espontânea. Ela é muito comunicativa. Ela tem hora que a gente está aqui numa boa em casa, ela propõe de fazer alguma coisa. Vamos brincar de esconde-esconde. Eu conto, ela já cola na parede ali e cada um toma um rumo, sabe? Já começou. Já começou. Ela é muito pra frente, assim. E fala umas coisas também que você fica... Não. Ela solta muitas pérolas, assim. Isso é muito divertido. A Olivia está sendo inspirada por tanto talento e tanto bom humor. E o que a gente percebe é que tudo isso está acontecendo todo dia, com doses muito generosas do mais puro amor.
Lindeza, não dá? Linda, linda. Eu achei bonito que essas duas famílias trouxeram o incentivo, despertar a criatividade, descobrir talentos, nada de imposição, porque isso pode trazer conflito, né? Perfeito, Mônica. Traga o seu filho para perto de você. E uma dose de amor e de respeito. Deixe ele ser quem ele é, o conheça e o oriente, mas nunca imponha. E nem sempre pensar apenas no dinheiro que essa profissão vai me dar. Porque às vezes vem essa conversa. Tem que pensar, ser prático, né? O dinheiro que vem da profissão, você tem que ganhar dinheiro. Tenho até que orientar a pensar futuro, né? Sim. Porém, a forma como eu faço isso, como eu instigo isso. Porque se eu impor, aí é onde o adolescente traz sinais de rebeldia. E aí eu não consigo nenhum diálogo entre essas partes. Mas se eu trago amor, orientação e respeito daquilo que ele é, do que ele deseja ser e oriente, né, para ter um futuro melhor, aí sim eu consigo trazê-los para perto. E nesse trazer para perto, eu fico pensando, algumas pessoas, por exemplo, o filho terminou o ensino médio, está confuso. De repente fazer um tempo sabático, isso pode ajudar ou prejudicar? Ou seja, ele ficar um tempo para decidir? Se fosse para eu escolher em uma das alternativas, eu falaria, não interrompa essa fase, né? Concluiu o ensino médio, já vamos aí para um processo, se precisar de um cursinho, da nova fase, porque quando eu interrompo, pode ser desanimador. Trazer o filho para perto, ouvir e respeitar. Preciso muito te agradecer, Elisa. Obrigada por essa conversa boa, viu? O prazer é meu, muito obrigada. Elisa Sivieri, psicóloga.